bem, Ivan, bom dia, bem-vindo. Que alegria, como sempre, falar com você. Mas a gente tá um pouco de mal de você, mas não tem problema não. Bem-vindo, porque ninguém aqui é ciumenta, somos mulheres maduras. Bom dia, Adriana, as colegas de bancada aí, principalmente a nossa audiência. Eu não postei nada de polêmico nas redes sociais, não sei porque que vocês estão bravos comigo, mas tudo bem, a gente vai se entender aí no decorrer do programa, com certeza. Bravas, porque um chamego com aquele Jornal do Oeste, com o Daniel, o professor Marcelo Suani, pega helicóptero e pede like e bomba 1.200 likes em minutos. Atravessa a rua. Corta pra Geise. Pois é, a gente tá sabendo, Ivan Kleber, nós estamos sabendo que você tava aí pedindo meta de like, atravessando rua, rua famosa. Pele da misoginia isso, hein? Misoginia. Menos de 10 minutos, bateu a meta e ainda dobrou a meta. É isso. Dobrou mesmo. Dobrou a meta. Chegou na meta, depois dobrou a meta. A cara dele. Mas tudo bem. A cara dele. Eu tô com problema no áudio, acho que eu não tô conseguindo. Deu problema no áudio dele, Bianca Palharim, puxa a primeira pergunta então, vamos ao que interessa, né? Coração partido ou não. Voltou o áudio agora. Não, primeiro porque a gente estava aqui conversando e comentando o quanto que é legal o lugar que você estava, né? Na Abbey Road ali, o lugar onde os Beatles fizeram aquela capa icônica, né, de atravessar aquela faixa de pedestres. Eu fui nessa faixa de pedestres também, só que é ruim, né, porque não tem um fotógrafo lá também, e a gente também, nem sei, pelo menos na vez que eu fui, não tinha. E eu fiquei sem graça ficar fazendo assim na selfie, né, porque daí uma foto assim, mas é um momento assim, um dos lugares onde todo mundo tem que ir, né, quando vai, ou quer ir, quando vai para a Inglaterra. E, Ivan, eu queria falar aí sobre essa ação dos Estados Unidos, né, contra o narcotráfico. Qual tem sido essa repercussão também internacional? Como que a comunidade tem visto a ação que é dirigida, né, por Donald Trump? Como que isso tem sido reverberado? E qual é também a perspectiva com essa observação? Qual a perspectiva do que pode vir a acontecer também no Brasil? Bom dia, Bianca. É uma alegria estar aqui com você. Olha só, a sensação é de que de alguns meses para cá a coisa realmente escalou na questão do combate ao narcotráfico. Acho que nós temos 2 eventos esse ano que são extremamente importantes. 3. A captura do Nicolás Maduro, a captura de Alex Saab, que era uma espécie de tesoureiro do regime venezuelano, e a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, esses 3 acontecimentos são extremamente importantes. E desde a classificação do PCC e do Comando Vermelho em 5 de junho, é que a gente vem observando uma movimentação americana muito grande em toda a América Latina para o combate ao narcotráfico. E nesta semana, o secretário de guerra, Peter Hegseth, ele declarou que sim, os Estados Unidos consideram a possibilidade de uma ação por terra contra os narcotraficantes. Não importa onde eles estejam traficando drogas, esse foi um ponto, né? E também se eles representarem uma ameaça aos Estados Unidos e aos parceiros dos Estados Unidos. Infelizmente, na América do Sul, Brasil e Uruguai não são considerados parceiros dos Estados Unidos neste momento. E com as eleições de Abelardo de la Espriella na Colômbia e Keiko Fujimori no Peru, então os Estados Unidos avançaram com a integração desses 2 países no Escudo das Américas, que é essa iniciativa americana justamente para combater o narcotráfico e a influência da China e da Rússia no nosso hemisfério. Então, a partir dessas declarações do secretário Hegseth, é que nós temos aí uma noção do que pode estar sendo feito. Essa semana nós noticiamos no Jornal da Tarde, estou lá diariamente às 4h30, e seu like é importante, nós noticiamos que o Peru já assinou um acordo com a participação do FBI, ou seja, o FBI estará lá no país participando ativamente com as forças peruanas, com ações de inteligência, investigação, para combater o narcotráfico. No Paraguai, nós tivemos a prisão de um membro importante do PCC essa semana, nós noticiamos isso também, que muito provavelmente é fruto já dessa parceria do Paraguai com o governo americano. Agora, quando a gente olha o todo, Bianca, o Peter Hegseth, ele deu ali uma pista para a gente. Além das operações por terra, as operações por mar. Então,
em um primeiro momento, eu acredito que o governo americano agora está naquele trabalho de coletar informações. As agências de inteligência estão trabalhando na América Latina como, olha, arrisco dizer, talvez nunca trabalharam justamente nessas investigações. Durante essa semana também, o governo americano autorizou que as agências federais americanas trabalhem com o setor privado para combater os chamados crimes cibernéticos e também, se necessário for, né, fazer uma blindagem cibernética contra os grupos terroristas, o que pode dar até acesso, né, via hacker a telefones, enfim, de membros dessas organizações terroristas. Então, o que a gente vê é todas as variantes importantes estão caminhando. Busca de inteligência no território, está acontecendo. Parcerias com os governos locais, está acontecendo. Movimentação militar no Caribe e também agora na Colômbia e outros países, está acontecendo. Prisões já estão acontecendo. Então é como um movimento de um povo, né, que vai pegando ali a sua presa. É isso que o governo americano agora está fazendo em toda a América Latina. Inevitavelmente, essas descobertas, essas investigações, cedo ou tarde, em algum momento, vão respingar no mundo político. Nós ainda, com exceção da captura do Nicolás Maduro, nós não temos ainda uma maior repercussão dentro do mundo político. Mas nada impede que essa questão possa escalar também para o mundo político, né? Então, Bianca, o que a gente está vendo é essa determinação americana. E para completar, na próxima semana, entre 18 e 20 de agosto, acontece uma cúpula na cidade de Buenos Aires, na Argentina, a 40ª edição de um evento que a DEA, que é o Departamento Antidroga dos Estados Unidos, realiza, só que neste ano específico, o evento foi turbinado, serão 100 países, algo em torno a 300 e 600 observadores, autoridades, enfim, será um evento enorme e dali muita coisa importante será decidida no combate ao narcotráfico. O Brasil, ele estará representado através do seu ardido militar em Buenos Aires, mas nós não seremos nem protagonistas, nem coadjuvantes. Com muita sorte a gente vai ser figurante nesse evento, mas o evento é extremamente importante e demonstra também a parceria e a dedicação do governo argentino com o governo americano em combater o narcotráfico. Eu devolvo aí pro estúdio. Ivan, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Oeste com Elas. Eu conheço bem esse Jornal da Tarde, hein? Não sei quem apresenta. Ô, Ivan, vamos lá, vamos continuar falando aqui, Ivan, de Estados Unidos. Bom, a gente já tem essa questão aí geopolítica com o crime organizado, mas a gente também tem essa questão geopolítica no que diz respeito à relação Brasil e Estados Unidos com a taxação, né? As taxas todas que nós estamos recebendo e a forma como o Brasil vem respondendo. Ontem nós acionamos a lei de reciprocidade, então quero te ouvir um pouco a respeito dessa lei de reciprocidade. A gente sabe que o nosso país também já acionou a OMC, então já são duas ações bélicas, digamos assim, do Brasil em relação a essa taxação dos Estados Unidos. Quero te ouvir a respeito, qual é a reação americana? Olá, Gisele, uma alegria também estar aqui com você no Oeste com Elas. Olha só, a questão da OMC, ela é mais simbólica, ali não tem muito o que fazer. A OMC vai publicar uma nota dizendo que os Estados Unidos talvez tenham exagerado, etc., mas não vai sair da nota. Já a lei de reciprocidade aplicada ontem, essa sim tem um efeito prático. Apesar dos empresários brasileiros, apesar do setor da indústria pedir para o governo Lula dialogar com os Estados Unidos e não aplicar a reciprocidade, não foi o caso. Essa é uma lei que foi criada no ano passado, justamente para responder aquela questão do tarifaço. O que acontece, Geisiane? O Lula disse que conversaria com o, aspas, amigo dele, Donald Trump, e que levaria números, que a decisão da investigação seção 301 estava errada, etc. Até o momento tal ligação não aconteceu e ontem à noite, então, nós tivemos a aplicação dessa reciprocidade. O que me leva a deduzir que talvez o Lula até tentou esse contato com o governo americano sem sucesso, e aí eles aplicaram a reciprocidade. Na prática, produtos americanos
vendidos no Brasil serão tarifados, o que prejudica muito a nossa indústria, porque vários setores dependem da importação de produtos americanos justamente para realizar a sua atividade ali e na fabricação de outros produtos e até mesmo no fornecimento de serviços. A gente não sabe ainda a lista de quais produtos americanos serão tarifados, mas com certeza isso não ajuda no diálogo com o governo americano. A gente precisa deixar bem claro, o governo Lula não quer negociar as tarifas. Se quisesse negociar, já teria entregue, por exemplo, as credenciais ao novo embaixador americano no Brasil, ao Dani Pérez, coisa que não aconteceu. Esse seria um sinal importante de dizer, olha, vamos dialogar aqui, você tem um novo embaixador, vamos sentar na mesa e ver o que dá para fazer. O governo Lula não quer fazer isso, senão já teria entregue as credenciais. E agora apela para reciprocidade. O governo americano ainda não respondeu. Eu acredito que eles vão calibrar a resposta também levando em consideração a questão do período eleitoral que nós estamos entrando, né? Adriana, eu devolvo aí novamente para o estúdio. Ivan, bom dia. Parece que o presidente Lula está entregando tudo do nosso país, simplesmente todo o nosso comércio, pelos seus votos populistas na eleição, né? Na esperança que uma briga com os Estados Unidos o deixe um pouco mais popular nesta eleição agora em outubro. Mas gostaríamos de falar sobre ela, né? Nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que eu gosto de chamar de mulher sapiens. Ela voltou a elogiar o Fidel Castro e destacou o que chamou de legado do presidente cubano para aqui a América Latina. Mas, Ivan, como que essa declaração repercute e como é o histórico do regime cubano, como ele representa o debate político aqui na região? Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Bom dia, Paula. Sempre uma alegria estar aqui com você também. Bom, o golpe do final da década de 50 que levou à Revolução Cubana, ele tem um impacto enorme no Brasil. Eu arrisco dizer que sem a Revolução Cubana do Fidel Castro, nós não teríamos a Teologia da Libertação dentro do mundo católico, nós não teríamos o Partido dos Trabalhadores como nós conhecemos hoje, eu vou até mais. Eu acho que nós não teríamos Lula como presidente, não teríamos a ditadura da Nicarágua e muito menos a da Venezuela. Olha só, dando aqui alguns exemplos, né? A Dilma Rousseff, ela meio que ajuda a gente a compor essa questão, porque ela fez um vídeo que foi retransmitido nas redes sociais sobre os 100 anos, né, seria o centenário agora, né, de nascimento do Fidel Castro, e ela diz que na juventude dela, como militante, o Fidel Castro era uma inspiração, e ela fala também que o Fidel Castro era enfim, pregava a humanidade e era um exemplo, né? A Embaixada de Cuba no Brasil chegou a agradecer esse vídeo que a Dilma Rousseff publicou. Agora, olha só, Paula, o secretário de Estado, Marco Rubio, ele fez uma publicação nas redes sociais dele, através do X, ontem, que pode ser considerado também uma resposta à Dilma. Eu acredito que não foi só para a Dilma, mas também para a Dilma. O secretário Rubio disse que aqueles que seguem o exemplo de Fidel Castro irão fracassar e que Fidel Castro simplesmente a única coisa que ele fez em Cuba foi prender e matar o seu próprio povo e que, portanto, Fidel Castro não é um exemplo a ser seguido. Repito, quando a gente pega o vídeo da Dilma e a declaração do Rubio, a gente diz, não, aqui o Rubio está respondendo a Dilma. Eu acredito que a resposta não é só para a Dilma, né, mas teve aí essa declaração do secretário Rubio. A gente pode ver aí nessa imagem, né, a veneração que a Dilma tem pelo Fidel, e isso fica bem claro nas declarações dela, e que realmente sempre foi a intenção do Partido dos Trabalhadores. A Dilma vem de uma vertente, ela era do PDT inicialmente, enfim, mas dessa linha da esquerda que se estabeleceu no Brasil, que era instalar um regime comunista semelhante ao de Cuba no Brasil. Então a influência cubana, ela é enorme até hoje na política brasileira. Eu vou até um pouco mais além, Paula.
Recentemente, o congressista Carlos Jiménez, lá do Partido Republicano do Estado da Flórida, chegou a dizer que os patrões, né, os chefes do Lula estavam em Cuba. E, recentemente, o ex-ministro da Defesa da Bolívia, Carlos Berzaín, disse que a política exterior do PT é administrada por Havana, ou seja, duas pessoas de duas nacionalidades diferentes fazendo uma declaração semelhante. Então, é por isso que a gente dá sempre muita atenção àquilo que acontece em Cuba, porque com certeza tem repercussão dentro da esquerda da América Latina como um todo, e do Brasil não ficaria de fora. Eu devolvo novamente para o estúdio. Bom dia, Ivan, tudo bem? Hoje eu assisti a sua performance atravessando lá a rua na Abbey Road. Foi muito divertido hoje no Jornal da Oeste, primeira edição. Mas eu tenho uma pergunta para você, Ivan. Eu estava lendo aqui uma matéria dizendo que os Estados Unidos estão acusando o Brasil de, como se diz na gíria, de dar um migué nas tarifas dos Estados Unidos. A China entregaria um produto para o Brasil faria uma maquiagem ali, colocaria a sua caixa, a sua etiqueta e remeteria para o exterior, com isso evitando que a China fosse tarifada. Como é que você vê essa situação? Explica melhor essa situação para o público. O Brasil poderia ser acusado depois pelos Estados Unidos de estar fazendo isso? Quais as consequências desse auxílio do Brasil à China nesse momento? Bom dia, doutora Ludmila. Olha só, é uma acusação grave que os Estados Unidos fizeram contra o Brasil e outros 40 países de ajudarem a China a driblar as tarifas, o que prejudica também, aqui de novo, a indústria brasileira. Então o produto sai da China, passa pelo Brasil, ele é renomeado e depois revendido. Não é como se fosse um produto brasileiro, quando na verdade não é. É um produto que foi fabricado na China. Ou seja, nos limitamos aí a ser um trampolim para a China. Em resumo, é essa acusação dos Estados Unidos, que pode ter consequências sérias, como a aplicação de mais tarifas, principalmente nesses produtos que vêm então da China, passam pelo Brasil. O relatório dividiu os países em algumas categorias. O Brasil está na categoria 2, junto com outros países, mais conhecido deles talvez a Turquia, de ter essa prática de simplesmente renomear um produto chinês para revender e assim então passando pelas tarifas americanas. Qual é o primeiro ponto aqui? O governo americano já percebeu isso. Se percebeu, é porque tem investigação. Se tem investigação, podem descobrir outras práticas comerciais que o Brasil faz que ferem, digamos assim, os acordos comerciais. Segundo, a capacidade que o PT teve de transformar o Brasil num simples, como eu disse, trampolim, numa espécie de via de ajuda para a China, um assistente, um apoiador direto da China em detrimento da indústria nacional. Por que vender um produto no exterior com o nome Made in Brasil se ele é fabricado na China, quando poderíamos fabricar esse produto no Brasil, privilegiando então a indústria brasileira, não é? A gente já está vendo o que está acontecendo com a agro. 55% de tarifas devem ser aplicadas na carne brasileira, caso logo a gente vai atingir aí a cota de 100%, né, de exportações para a China, e nada está sendo feito. E ainda mais esse golpe na indústria e, para variar, colocando o nosso país aí no risco, né, de sofrer mais tarifas americanas em retaliação a esta prática. Eu devolvo novamente para o estúdio. Fica o Lula fingindo que é amigo da China, a China fingindo que é amiga do Brasil. Quero ver, né, conforme forem avançando as disputas por interesses. Ivan, antes da gente encerrar, então, a gente resgatou o momento icônico, que, claro, não foi exclusivamente para nós, foi para o Jornal do Oeste, primeira edição. Tudo bem, ninguém aqui tá magoada. Vamos ver. Ivan Kleber, falaram que ele é o quinto Beatle, ainda não temos falar. Então, nossa audiência vai ter que ficar conectada. Faz o convite aí para nossa audiência ficar conectada, que estão preparando para a gente soltar, Ivan. Como é que tá os likes aí? Vamos ver, dá uma olhada. Vamos ver. 1.500. Likes? 1.500, disse a Paula? 1.500, tá fraco. Então, assim, eu autorizo a passar o vídeo só quando a gente chegar em 3.000 likes. Sem 3.000 likes não vai ter o replay da Gostei, aí, muito bom. Então, querida audiência, se chegarmos a 3.000 likes, o Ivan autoriza o uso da imagem.
Isso, já conversei com o pessoal, com os Beatles, tá tudo certo. Mas tem que chegar em 3 mil likes. Ô Ivan, e interessante também, né, porque você viu o jeito até que a cara que ele fez quando a Adri falou, lembra aquelas coisas de relacionamento, né? A mulher fica com a cara fechada, Magoada. fica estranha, aí o cara, tipo, começa a perceber, ela, tipo assim, dá umas indiretas. E aquela cara de interrogação que você fez representa muito do que os relacionamentos... A gente vai fazer figurinha. Acontecem nos relacionamentos. Faz uma figurinha, né? Com essa cara do Ivan Kleber e que representa tantos homens da nossa audiência quando a mulher tá, às vezes, chateada de TPM ou magoada e não quer falar o que é, mas vai falar, com certeza vai falar, mais cedo ou mais tarde. Tudo bem? Ela tá... Agudo, assim, tá... Você tá estranha? Não tô não. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Ah, pronto. Né? Aí É vem, isso. né, Ivan? Mais tarde um pouco, se prepara. Mas é engraçado que, né? Isso! Só acho curioso uma acho coisa. E aí um aqui. áudio de 11 minutos. Fala, Ivan, que são muitas mulheres não deixando você falar. Áudio de 11 minutos eu não escuto, mas pode ter o número da Mega Sena ali, que eu não no final do áudio, que eu escuto os primeiros 2 minutos, assim, e olha lá. Então, áudio de 11 minutos não é comigo. Não, eu vou de Dr. Fauci aqui, eu vou usar a quinta emenda. Não, vou fazer como o Celso Amorim, essa conversa não atende o objetivo, o escopo aqui da nossa reunião. Não, mas, Adriana, eu vou me redimir aqui com elas, pode deixar, tá? Vou preparar um cenário bem bacana aqui pra gente discutir essa relação aí. Combinado. Obrigadão, viu? Aproveita aí. Londres, hoje é dia também de leste a oeste, né? Isso, logo mais às 8h30 a gente vai tratar de China, América Latina, tem Dr. Fauci na pauta, tá imperdível então comigo, Ana Paula, o Bernardo e o Flávio Morgenstern. Como eu digo, o melhor programa de sexta-noite, pipoca, refrigerante e de leste a oeste. É bom demais mesmo. Ludmilla tá avisando aqui no grupo o quê, Geise? Já subiram 500 likes, viu? A pressão tem funcionado, Ivan Kleber. Valeu, Ivan. Hashtag eu autorizo, mas só depois dos 3 mil likes. Eu vou auditar aqui, viu? Tá combinado. Não tem mais o que falar. Fechado o acordo. Beijo grande, viu? Bom fim de semana pra você. Até mais tarde no De Leste a Oeste. Queria daqui a pouquinho passar pra Ludmilla, mas antes trazer o vídeo pra gente acompanhar de Dilma homenageando esse centenário de Fidel Castro. O discurso que ela fez, a gente tem um trecho aqui de como foi inclusive em espanhol. Depois a gente pode cortar direto pra Ludmilla. Queria que ela comentasse um pouco essa mensagem, não só, né, ao comunismo, ao socialismo, a situação de Cuba, qual é, mas também essa cutucada em Marco Rubio, né? Vamos ver. Foi, para mi generación de latinoamericanos, símbolo vivo de la luta por la justicia social, la liberdad y la soberanía. Quando eu enfrentava a ditadura militar em Brasil, a Revolução Cubana era um faro. Fidel nos enseñó que la dignidad de un pueblo no se negocia y que la solidaridad es la arma más poderosa contra la opresión. Tuve el honor de encontrar-me com Fidel em várias ocasiões. Recuerdo especialmente a conversação que tivemos em sua... Bom, pessoal, o que dizer da Dilma, né? Aliás, eu sinto um pouco de falta da Dilma no sentido de que a gente fica muito privado daqueles memes que a gente tinha quase que diariamente da época em que ela era presidente, ou como ela se dizia, né, presidenta. E a Dilma, ela é uma ex-guerrilheira, ela tem uma história de luta armada, ou seja, ela é um braço mesmo do comunismo internacional. Ela é uma figura de prestígio do comunismo internacional. Ela literalmente ela pegava em armas. Então esse discurso que ela está fazendo agora simplesmente mostra para todo mundo que ela continua sendo a mesma Dilma que sempre foi. Ela não é simplesmente aquela comunista de ocasião. Ela não é a pragmática ou aquela pessoa que não tem exatamente uma ideologia. Ela tem. E ela é raiz.
Então ela é aquela que nunca vai abandonar o movimento, ela é aquela que sempre que puder sinalizar que ela está ali ainda presente, dando apoio, ela vai sinalizar. Ela estava ali quietinha no canto dela, a gente não ouvia falar da Dilma, mas agora apareceu, e apareceu como? Sinalizando apoio ao regime, sempre. E você vê que Cuba, recentemente até a gente viu, né, que muita coisa continua partindo de Cuba. Cuba parece que foi escanteada, é ali pobrinha, é ali um paizinho pequeno da América Central, mas na prática Cuba continua sendo um grande centro de disseminação ideológico do comunismo. Então a Dilma está aí sinalizando, olha, lembrem de mim, eu ainda estou aqui. É isso que ela está falando aí nessa mensagem dela. É uma mensagem cheia de entrelinhas. Reisiane Freitas, nosotras também falamos muito bem espanhol. Ela assistiu a gente naquele dia que nós abrimos a edição brincando, né? Falando espanhol. A Dilma, de repente, estava na audiência. Ela deu essa inspirada, né, no nosso portunhol. Agora, vamos lá, assunto sério. O que a gente está vendo é a Dilma, e aí a gente pode colocar toda a esquerda, toda a cúpula petista, a cúpula, inclusive, do próprio executivo, né? Já que a Dilma é petista, exaltando um assassino, exaltando um homofóbico, a esquerda que diz tanto que combate a homofobia, exaltando um cara que deu vazão a um governo que propaga fome, que propaga miséria, que propaga morte. É isso que nós estamos vendo na prática. É importante a gente ainda trazer que a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, ela também fez posts comemorativos a esse centenário de Fidel, fez tanto post na rede social oficial e também fez uma notinha ali no site oficial. Então, quer dizer, a gente tem também boa parte aí da imprensa, já que a ABI se coloca como a casa do jornalista, dando vazão, incentivando, apoiando um governo que aí sim é genocida, um governo, de novo, que propaga a fome, que propaga a miséria, que tem como objetivo manter uma oligarquia, uma cúpula que goza de privilégios, de dinheiro, de poder, de uma vida muito boa e luxuosa, em detrimento da pobreza da população, escravizando a população. É esse que é o cenário de qualquer revolução comunista, socialista, chamem do que quiserem. Não adianta mostrar a parte de Cuba só a praia, só o litoral, só a parte bonita. A vida real de Cuba é duríssima, muito dura, não à toa. Eles fogem de lá, a gente não vê o movimento contrário. Ninguém quer ir até Cuba. Eles fogem de lá. Não à toa, a Venezuela também tem o mesmo movimento de fuga dessas pessoas que estão em sofrimento. Então, assim, é completamente lamentável, deplorável esse posicionamento, até mesmo para um petista. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro.
Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.